Fala pessoal, hoje é o dia do nosso programa Na Laje com Lincoln Reis. Olha, nós não estamos no pico, lá na nossa querida Vila Progresso. Nós estamos aqui no Morro da Nova Sintra, naquela laje autêntica e aquela laje raiz. E hoje a nossa convidada vai falar sobre autismo. Ela tem um projeto maravilhoso, TV Mãe de Autista e também com deficiência. É ela, Alessandra Barbosa da Silva. Ô, produção, só um minutinho, não corta pra ela não, porque eu acho que tu tá dormindo. Roda primeiro a vinheta. Alessandra, obrigado por aceitar o nosso convite. Está aqui participando do Na Laje com Lincoln Reis. É um prazer estar aqui, porque nós vamos ter, assim, uma grande satisfação de estar falando sobre a nossa comunidade, a nossa bandeira, né? A bandeira, né? A bandeira do autismo, né? Isso. Aquela bandeira, porque a Alessandra, vou explicar para vocês, os telespectadores, porque esse programa vai ao ar na ESTV, a ESTV agora tá no Brasil todo. O Caio chega e fala assim, ó, estamos bombando, agora tá bombando. E a ESTV dá os parabéns para o meu amigo Cláudio, grande Cláudio, uma luta incansável para a TV, a ESTV está passando em todo o Brasil. Então nós temos também os web espectadores, que são as plataformas digitais. Isso aí você tem conhecimento. Você trabalha também com a TV, que é o projeto maravilhoso Mãe de Autista e com Deficiências lá no YouTube. E estamos aqui para bater um papo, falar sobre a sua bandeira, falar sobre o seu dia a dia e falar sobre a sua vida. Muito obrigada pelo convite. Muito bacana a gente estar aqui para falar sobre esse tema que cada vez mais está expandindo, né? E as pessoas estão tendo conscientização com relação à pessoa com deficiência e à pessoa com autismo, que na verdade o autismo agora foi inserido, né? Há pouco tempo atrás, se for falar de tempos, né? Como pessoa com deficiência, e a gente está expandindo o conhecimento, trazendo conscientização do que é, como receber e como identificar a pessoa com autismo na sociedade e como tratá-la, né? Entendi. Vamos falar um pouquinho também, Alessandra, o que, para o web espectador e o telespectador saber, o que é autismo ou o aspecto autista. O que é? Para pessoal, eu sou leigo nesse assunto, né? Então a gente precisa de pessoas para explicar para mim a bandeira e também para os nossos telespectadores, né? É muito legal. Você vê, com a prevalência cada vez maior, 1 a cada 44 pessoas estão sendo diagnosticadas com autismo. E também... Quanto que é o número agora? Agora a prevalência está 1 a cada 44 crianças nasce uma autista. Antigamente, lá atrás, na década de 90, 80, era quanto? Quando um dos meus filhos, que tem 28 anos hoje, nasceu em 94, era 1 em 1 milhão. Puxa, então aumentou, né? Muito. Então a tendência, cada ano que passa, vai aumentando. A gente percebe assim, eu não tenho bem certeza se aumentou ou se a conscientização, o aperfeiçoamento e a ciência nos trouxe isso nesse momento, né? Porque o que acontecia era que todo mundo era enquadrado como deficiente intelectual. Hoje não, hoje nós temos as diferenças pelo DSM-5 que pode ser enquadrado cada categoria de patologia na qualificação certa. Então a gente não pode estar generalizando. Muitos são autistas só, tem o autismo, outros têm autismo e têm associações com outras deficiências, né? E a classificação nos mostra também o grau 1, grau 2, intermediário e o grau severo, que nem eu tenho 2 graus na minha casa, eu sei que o grau severo, ele tem um comprometimento muito maior, inclusive com associações das comorbidades, né? Que tem as epilepsias, tem a esquizofrenia, que tem associações com esquizofrênicos, com paralisia cerebral, paralisia cerebral também, síndrome de Down e outras. Bacana, bacana. Quando você resolveu fazer esse projeto maravilhoso que é TV Mãe de Autistas e com Deficiências?
o TV Mãe de Autistas e Pessoas com Deficiências, a gente coloca as pessoas também, porque assim, uma coisa leva a outra. Então a gente já englobou mãe de autista e pessoa com deficiência. O que acontece? Muitas pessoas, muitas famílias me procuram como referência porque eu sou uma mãe mais experiente, né? Sim, Tenho sim. mais tempo de trajetória. E muitas famílias estão recebendo diagnóstico, acaba chegando até mim. Como eu tenho que estar repetindo sempre as mesmas falas, quais são os primeiros passos e tal, eu fico muito tempo no telefone, auxiliando e atendendo essas pessoas. Então eu resolvi gravar, né, o básico, para quando chegar uma família, eu tenho uma pré-conversa para receber, para acolher, e depois eu peço para a pessoa assistir o vídeo, porque é importante que ela saiba muito mais detalhes. Depois ela volta para mim e eu esmiuço para ela o que ela precisa saber, às vezes caso a caso. As dúvidas, né? É peculiar de cada pessoa, né? Ah, entendeu. Então a TV Mãe de Autistas e com Deficiências sabe que hoje o dia, né, tá corrido, né? Tá. Imagine você ficar... O YouTube deu um acesso muito grande às pessoas, né? Não só amigos próximos, mas que outras pessoas possam ver e poder estar auxiliando, né? Isso é mais um auxílio na vida das pessoas, que tem um ente, tem um familiar que seja autista, então ali é uma condução para explicar como que você deve fazer. Então é bacana. Show de bola, Alessandra. São mães guerreiras ou sobrecarregadas por falta de apoio? O que você acha? Tudo isso que você falou e mais um pouco. Né? Fora o preconceito, né? Meu Deus, a gente não pode nem mensurar a quantia de atribuições que uma mãe de pessoa com deficiência, de uma mãe de autista. Eu já acolhi a causa deficiência porque todas nós passamos pelas mesmas situações. Então, uma mãe que tem um filho com deficiência, ela tem uma sobrecarga do tamanho de um soldado que está numa guerra. É um fardo. É um fardo. A bagagem, né? Aquela. Tá nas costas de quem? Da mãe, daquela guerreira, né? É que nem o próprio soldado tá carregando o próprio fuzil pra guerra, né? Tá carregando a bagagem dele. Além dessa bagagem, ainda tem o tiroteio, né? Tem o bang bang. O bang bang é contra o quê? O sistema. Sim. Que não acolhe, né? O sistema... Que é falho, né? É falho. Como em toda... A gente pode perceber que não é só conosco. É que quando você está nessa situação, é uma coisa tão... que deixa qualquer pessoa sem chão. Porque toda mãe, ela espera o seu bebê. Ela não está esperando ser mãe de uma pessoa com deficiência. A gente espera ter o bebê, passar aquela fase de 2, 3 anos que ocupa todo o nossa vida e depois ele caminha sozinho e isso não acontece conosco. Então tem muitas falhas. Além do que, essa mãe ela precisa ser recebida num acolhimento público, numa creche que esteja um profissional de apoio adaptado, numa pré-escola que tenha um profissional de apoio adaptado, numa rede regular. Ela precisa de acolhimento na questão multidisciplinar, precisa de um CAPS bem equipado, precisa da mobilidade. É uma série de coisas para que essa mãe consiga ter a vida profissional independente de ser mãe. E fora, Alessandra, o psicológico, né? Que a mãe, mãe que ama, né? Mãe que ama mesmo o filho, ama a pessoa, fica aquela preocupação, poxa, eu vou morrer, ele vai ficar aí, né? Quem vai cuidar dele? Aí tem esse, né? Como é que tratar, por exemplo, que a mãe sofre também junto com o próprio filho. Uhum. Sofre, então é difícil. Eu acho que é igual uma guerra mesmo. Mas ou até pior. Eu tô vendo, vereador, que você tá tão aprofundado no tema que nós vamos roubar você aqui em Santos para ser da nossa bandeira. Poxa, uma bandeira que precisa, né? Precisa de mais pessoas, precisa de mais governantes, pessoas públicas para levantar essa bandeira, né? Isso. Porque é um acolhimento. É uma causa bacana. Bacana. Tem vários setores que a gente tem que abraçar nessa causa, que nem você falou. Você já falou da residência assistida, que é um projeto que a gente já tem aqui em Santos, lá na ONG Nova Dimensão. Foi um projeto que eu apresentei para a presidente Marta, que meu filho é acolhido aqui na Nova Dimensão, ele fica das 9 às 5. Gostaria de pedir para a população aqui de Santos que nos visitem lá na ONG Nova Dimensão. Ela fica na Rua Liberdade 491, no bairro da Aparecida. É uma ONG séria, é uma ONG que atende adultos
e pessoas com deficiências são excepcionais. O meu filho ficou 17 anos sem atendimento, ele não precisou nem de adaptação. E para quem sabe, autista precisa de adaptação para ser recebido, gente. São sensacionais. Eles receberam esse projeto da residência assistida, que é aonde nós podemos deixar nossos filhos no momento que nós não estivermos mais aqui. E eles têm vínculo com o Poder Executivo? Ainda não. Nós estamos precisando da colaboração tanto da comunidade, tanto da sociedade, como do poder público para essa ONG, que são poucas no Brasil que atende a pessoa adulta e idoso, porque a maioria quer atender só as crianças. Infelizmente, nós temos esse preconceito também, porque o adulto, alguns são agressivos, etc. Gente, existem métodos, existe formação, existe formas de tratar essas pessoas também, que elas consigam reverter, que com a terapia consiga se reverter o quadro de agressão e de autoagressão também. E falando pessoas, não é idosos, né? A melhor idade, né? Então, o autismo está na pessoa, dependente de idade. Isso. Né? Então, o atendimento tem que ser amplo para todos. Nós vivemos numa cidade que a faixa etária da idade, aqui em Santos, é maior do que os mais jovens, né? É uma cidade idosa, não que é idosa, da melhor idade. Então precisa ter esse atendimento. Eu vou até pegar depois o gancho nos bastidores para a gente poder ir lá conhecer o trabalho, para a gente poder conhecer, porque eu sou leigo e a gente quer aprender um pouco, quer conhecer e ser uma mão para poder ajudar, tentar ajudar. Eu vou fazer essa visita lá. Pode contar comigo. Muito obrigada. Pode contar comigo. Você acha que os espaços que você usa nas redes sociais acaba sendo um espaço para as mães trocarem experiência e principalmente para se auto-apoiarem? Com certeza. Com certeza. É bem trabalhoso, né? Existem vários níveis de grupos de mães, alguns que acabou de saber, outros que já estão no meio da demanda. E o nosso canal TV Mães de Autistas e Pessoas com Deficiência no YouTube mostra tudo isso. Mostra quando você recebe o seu laudo, quais são os primeiros passos, quando você precisa de um profissional de apoio especializado dentro da sala de aula. A gente tem um vídeo lá também. A gente tem vídeo de como fazer a alfabetização das crianças. Dentro das redes sociais, as mães se acolhem, elas fazem grupos. Só que, como você mesmo falou, as mães precisam ser acolhidas na parte psicológica, porque é realmente algo assustador o que a gente escuta dentro de grupos de mães com deficiências. O caso chega a ser extremo, algumas até com hipótese de suicídio, porque não consegue o atendimento, não vê saída, não vê porta. A gente tem que estar fazendo esse acolhimento e quem está fazendo o acolhimento também precisa ser acolhido. Então, muitas vezes não tem assim um entendimento que seja homogêneo entre todas nós. Porque esse é um problema de cunho social e de saúde pública. Não sofre nem só a mãe, mas toda a família que vê o sofrimento da mãe, vê o filho que tem a deficiência, os outros irmãos, poxa, a mãe está sofrendo, então acaba que a carga ficando triplicada, né? Muito. Triplicada. Então, a pessoa que tem uma deficiência, ela já sofre, porque não tem um amparo público, a mãe sofre porque fica correndo atrás do rabo, enxugando gelo. É isso mesmo. Fica correndo atrás do rabo, enxugando gelo e vem os aborrecimentos, vem, como é que fala assim, começa a ficar triste e acaba que não dando o seu melhor para os outros que estão ali, que precisam também. Isso. Que é os outros que precisam também de um acolhimento da própria mãe. Mas bacana, Alessandra, é bom saber. Quais são os direitos que a família de autista não sabe que tem? Nossa, tem uma infinidade, gente. Olha, a LBI é a Lei Brasileira de Inclusão, que virou um estatuto para pessoa com deficiência. Né? Inclusive ela foi acolhida pela Convenção Internacional e nós acabamos tendo uma brecha na Constituição. Isso ficou tão importante, então todo mundo que precisa saber de direito para pessoa com autismo, eu recomendo estudar a LBI. A LBI, ela é ampla, ela é acolhedora. Obviamente que nós temos outras leis, que nem a Lei 12.000, a Berenice Piana, que também faz uma boa abordagem de acolhimento de direitos. Nós temos também a lei de diretrizes e bases da educação, que fala com relação a profissional de
apoio, na verdade, professor de apoio especializado, porque há uma confusão enorme. Nós temos um problema enorme com o professor de apoio dentro da sala, porque nossos filhos precisam desse atendimento especializado, inclusive com o currículo adaptado, né? Que tem até um nome para isso. Eu até esqueci, agora me fugiu, porque eu falo tanto de PEI, chama PEI, Programa Especializado, o Programa Educacional Especializado. Então não tem como se alfabetizar uma pessoa com deficiência, eu tô falando deficiência, tá, gente? Porque a gente não tem só autista, nós temos as deficiências e são muitas. E essas famílias precisam ser acolhidas, não só a família autista, mas todas, porque esse negócio de falar que autismo está em moda, nós somos contra. Tá? Nós não pegamos uma bolsa lá no supermercado ou lá no shopping falando essa daqui está em moda, a gente vai comprar. A gente não comprou esse problema. A gente teve esse problema ocasionado, tá bom? Então, vamos acolher as famílias e os direitos são muitos. Procurem os seus advogados especializados, é um conselho que eu dou. Não pega qualquer advogado porque ele não está aprofundado no tema. Procurem os grupos das mães que nós sabemos indicar as melhores pessoas para vocês. Olha, que bacana, hein? Ó, mulher pulso firme, né? Bacana, bacana. Como você fala mães de autista, isso quer dizer que a responsabilidade, como é de costume, cai no colo sempre das mães, porque a gente não fala os pais, né? Isso cai no colo, fala, poxa, o BO, né, entre aspas, o problema ficou nas costas da mamãe. 80%, Lincoln. Eu vou até me corrigir, me perdoem os pais, que tem pais solos. Você acha? Tem 80% de mães solos, mas tem pais solos também. Então, o que acontece? A mãe vai embora e deixa com o pai. E eu conheço, existe aí uma parcela de 20%, tá? Quando eu falo mães, é porque o pai, quando ele não tem a mãe, ele vira um pai solo, ele acaba virando uma mãe. Porque a mãe, ela cuida de todos os detalhes, né? É o que acontece, muitas mães, elas acabam sozinhas, porque muitos homens não conseguem lidar com essa situação. Por isso a importância da gente fazer um acolhimento das famílias. Colocar a parte psicológica para que essas famílias possam ser recebidas, acolhidas e atendidas, para que elas possam lidar com todas as dificuldades e superar tanto o psicológico como a trajetória que elas vão ter. Bacana. Como tá, Alessandra, como tá a luta pelo direito à saúde dos autistas em relação aos benditos, né? Benditos, plano de saúde? São benditos. São muito benditos. Porque você paga, e quando você precisa, o miserável do plano de saúde, ele some da sua vida. Ele fala assim, você não tem, eu pago, acho que eu nunca usei, eu pago porque eu faço parte do Sindicato Despachante Aduaneiro, eu sou despachante aduaneiro, minha profissão, e eu nunca usei. Aí eu vejo reclamações nos grupos de WhatsApp, até mesmo das pessoas que têm o plano de saúde. A gente não vai colocar bandeira porque é injusto colocar a bandeira do plano de saúde, mas quando vai procurar o bendito plano de saúde, o plano de saúde fecha a porta. É um problema, na verdade, de cultura brasileira. Sabe por quê? Porque o direito do consumidor é o principal na vida de qualquer cidadão. Se você paga, você acabou de falar, você pagou. E acontece muita coisa errada porque as pessoas não vão para a justiça exigir seus direitos. E eu acho que nós temos que mudar essa história. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles fazem de tudo para não chegar à judicialização porque todos são indenizatórios. Então lá as empresas funcionam. Aqui não funciona porque o brasileiro acha assim, vou deixar para lá, vai me dar trabalho, vou ter que gastar. Voltando naquele assunto que você me perguntou, com relação aos planos de saúde e os atendimentos, a gente quando eu me vi na questão de mãe de pessoa com autismo, o que eu fiz? Primeira coisa, eu fui saber o que era o autismo. Segunda coisa, eu fui procurar os meus direitos. Aí eu fui me debruçar em cima de livros de direito, fui consultar advogados, fui atrás do direito. O direito é o principal mecanismo para que tudo funcione nesse país e também nos planos de saúde. Quando você se capacita no direito, você consegue alcançar esses direitos, com que esses direitos aconteçam nas vidas das pessoas. Então, o plano de saúde, ele é obrigado hoje pela ANS
né? A ANS teve vários pareceres, teve um julgamento passado, ganhamos aí o estado acho que é do Recife. Desculpa, Pernambuco, Recife é a cidade. Pernambuco, o estado de Pernambuco conseguiu uma ação inédita, abriu uma jurisprudência aí maravilhosa. 14 desembargadores aprovaram todas as terapias, a maioria das terapias que eram rejeitadas pelos planos de saúde. Antigamente era só hoje ainda, né? Psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Excluía a psicopedagogia e as outras terapias, ecoterapia, hidroterapia, terapia de psicomotricidade, desculpa, uma palavrinha difícil, né? Musicoterapia e etc. Hoje, nós temos essa jurisprudência aí de lá, me falha a memória, desculpa, o estado... agora... Pernambuco. O estado de Pernambuco conseguiu esse feito, essa façanha aí com um advogado, que é pai de autista e dirigente lá da OAB, o Franklin. Ele conseguiu essa brecha e muitos vão... o Brasil inteiro vai poder usar essa jurisprudência. As mães e os pais precisam estar essencialmente com laudos detalhados, porque o juiz, gente, o juiz ele entende de direito, de lei, tá? Agora, quando entra uma questão, uma lide que tem a ver com ambulatório, com médica, a parte da saúde, precisa de um laudo, que esse laudo, ele é um assessor, porque o juiz julgue, realmente aquela pessoa precisa daquilo. Então, o laudo tem que ser muito bem detalhado e se a pessoa estiver com o laudo detalhado, ela faz o pedido junto à sua operadora de plano de saúde. Se for negado, procurem um advogado ou uma defensoria pública especializados. Não pode ser qualquer pessoa, porque a pessoa pode entrar com uma ação inicial e aquilo acabar se perdendo e ela perde o processo e acha que o direito não presta, as leis não funcionam, porque não estão no especialista certo. A mesma coisa, você não pode ir tá com um problema de ouvido e ir num bucomaxilo. O cara não vai entender nada. Não vai entender. Ele sabe a parte orgânica, ele sabe o beabá, porque todos são clínico geral, mas ele não é especialista. Então, gente, advogado especializado, médico, neurologista, se for criança, especializada, se for adulto, um bom psiquiatra especializado ou neurologista, tá? Para poder fazer um laudo bem bacana para você conseguir os seus direitos. É isso aí, Alessandra. Alessandra, falamos de saúde, falamos de plano de saúde, agora vamos falar um pouquinho de escola. A escola pública está preparada para atender as crianças com autismo? Na sua opinião, como está essa pasta? Escola, educação. Olha, quando a gente põe lá no Google, assim, direito para pessoa com autismo ou inclusão, para pessoa, o que mais sai é educação. Né? A educação é aquela que tem que fazer o primeiro acolhimento, né? Lógico, para mim é a equipe multidisciplinar, que a gente estava falando da saúde agora. Mas dentro do nosso país estamos completamente excluídas. Nós não temos inclusão verdadeira, porque a inclusão, ela começa dentro de casa, com os pais. Sim. Depois ela passa para a parte social, onde os vizinhos, os comércios locais recebem a pessoa. Depois ela vai para a escola. Aí o que acontece? Essas pessoas que estão no meio social, elas são também parte da escola, porque muitas moram na sua casa, frequentam o mesmo comércio e são diretoras de escola, são merendeiras, são professores e eles não estão preparados para atender. O poder público tem que capacitar essas pessoas, porque isso é lei e as pessoas que são usuários desse serviço precisam entrar no judiciário para exigir. Primeira coisa, gente, administrativo. Façam suas petições sempre com protocolos. Tudo que você for pedir dentro do serviço público, você vai fazer uma entrevista com o assistente social, você vai fazer um pedido para qualquer pessoa, você escreve tudo que você vai falar, terminou a entrevista, tem duas vias, o original e a cópia. Protocola aquele pedido, guarda aquele protocolo. Não funcionou, depois de 15 dias, você já entra no judiciário, porque aí vai funcionar. Bacana, uma aula, hein? Foi uma aula para você que é mãe, tem um familiar, tem um ente querido autista, então foi uma aula aqui
Professora Alessandra, convida as pessoas, eu quero que você convide as pessoas, como é que faz para a pessoa, para o web espectador, para o telespectador conhecer esse projeto? Onde acessar, qual o Instagram, qual o Facebook, qual o canal do YouTuber? Gente, nós temos um canal ainda que acabamos de começar, tá? Ele tá pequenininho, ainda tenho bastante vídeos para fazer. É o TV Mãe de Autistas e Pessoas com Deficientes. Estamos no YouTube, tá? Vou convidar todo mundo para participar. Coloquem lá nos comentários o que vocês querem ouvir, sabe? Quais pautas. Façam todos os comentários, o que você achou que faltou nos vídeos, críticas, sugestões são bem-vindas. O Instagram é TV Mães de Autistas, não cabe o Pessoas com Deficiência, então fui obrigada a deixar assim. Então eu tenho esses dois canais por enquanto, tá? O Instagram e o YouTube, e eu tenho a minha página pessoal, que são duas, né? O meu perfil pessoal, Alessandra Autismo Mongaguá, e a Alessandra Mãe de Autistas, que é uma página. Gente, já é bastante rede social para mim dar conta com dois autistas. Bacana, bacana. Alessandra, uma pena que a gente está chegando ao fim do nosso programa, um bate-papo top, um bate-papo show de bola, foi um aprendizado aqui, falar sobre a bandeira do autismo. Obrigado mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite. E eu deixo aqui esse minuto das suas considerações finais. Eu agradeço muito o convite, porque essa é uma oportunidade única para nós. Nós precisamos muito de pessoas, principalmente as pessoas que estão no poder, que estão dentro das administrações, das câmaras legislativas, nos acolherem. E eu peço que todas as pessoas possam entender um pouquinho do autismo e das pessoas com deficiência. Porque hoje você não é uma pessoa com deficiência, você nem sabe o que significa deficiência, mas amanhã pode mudar a sua condição. Porque uma pessoa da sua família pode ficar gestante, pode ter uma pessoa com deficiência. Subindo a prevalência dessa forma, em cada casa brasileira vai ter uma pessoa com deficiência e não vai demorar muito para acontecer. Pode acontecer também um acidente na sua vida e você vir a ser uma pessoa com deficiência. Então hoje lute pelo direito, lute por essa comunidade que é muito vulnerável, necessita muito do acolhimento público, necessita muito do acolhimento da sociedade. Porque nós somos um. O que acontece comigo, acontece com você. E o que acontece comigo, eu também sinto o que acontece com você. Nós não podemos ser divididos. O ser humano é um. A mensagem que Jesus nos deixou, ame ao teu próximo como a ti mesmo. E é por isso, porque tudo que acontece na minha vida pode acontecer na vida de outra pessoa. E tudo que acontece na vida de outra pessoa também pode acontecer na minha vida. Por isso eu não tenho coragem de virar as costas quando vem me pedir ajuda. Desculpa. Bacana, bacana, bacana. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis. Mas antes de terminar, eu vou deixar aqui um beijão para as pessoas que acompanham e que assistem o nosso programa. Alô, Giba! O Giba é o pai do Betinho, marido da Malu. Alô, Malu! Pai do Paulinho também, mandar um beijão também pro seu Viola, que é o rei da baguete aqui no Nova Sintra. E o Denis, meu primo, alô Denis, o Denis tá esparramado lá no sofazão dele esse sabadão e assistindo o nosso programa Na Laje com Lincoln Reis. Também tem o Santiago, alô Santiago é o pai do Luquinhas, deve estar uma farra danada esse sabadão aí. Um abraço, até a próxima, no próximo Na Laje com Lincoln Reis.